Que bom estar novamente com você neste momento de aprender. Para quem não me conhece, eu sou Delma Evaner, professora de Ciências da Rede Municipal de Educação de Governador Valadares. É um prazer poder estar neste momento com você. Estamos no momento de aprender. Seja bem-vindo à nossa aula. Esteja preparado para ouvir, para ver e registrar o que você achar importante, o que você achar necessário. Eu estou com saudade de você, meu aluno do 9º ano. E hoje, olha o título da nossa aula. Hoje nós vamos aprender sobre íons. Para a gente falar sobre íons, vamos relembrar rapidamente aqui átomo. Lembra? Lembra dos modelos atômicos? Lembra de Dalton, Rutherford, Bohr? Estão lembrando disso aí? Muito bem. Estas informações que você já aprendeu, elas serão necessárias, úteis para nós aprendermos sobre íons hoje. Palavra pequena, não é? Mas esta palavra, ela traz consigo muitas informações importantes. Olha aí, pedi para você lembrar, lembrou? Agora vamos confirmar aqui o que você lembrou. Então, pensando aqui comigo, átomo, aquela estrutura extremamente pequena que constitui todo e qualquer tipo de matéria. O átomo, ele tem uma região central denominada núcleo. Muito bem. No núcleo do átomo encontram-se as partículas subatômicas, nêutron e próton. Nêutron, partícula desprovida de carga elétrica, e próton, partícula carregada positivamente. Lembra disso aí, importante. E a parte externa ao núcleo é a eletrosfera, onde se encontram os elétrons girando nos níveis de energia. Lembram? K, L, M, N, O, P, Q, cada nível com um determinado número máximo de elétrons que ele comporta. Ótimo! Átomo. Átomo é uma estrutura eletricamente neutra. Bom, o que garante esta neutralidade do átomo? É exatamente a igualdade entre o número de cargas elétricas positivas. Qual é a partícula subatômica que possui carga elétrica positiva? Qual é? Qual? Muito bem! Os prótons são partículas eletricamente positivas. Qual estrutura atômica é eletricamente negativo? Ficou fácil, os elétrons. Perfeito, gente! Então, o átomo, ele é eletricamente neutro, porque o número de cargas elétricas positivas é igual ao número de cargas elétricas negativas. Sendo assim, uma anula a outra e cria esta neutralidade para o átomo. Muito bem, mas nós sabemos que os elétrons, eles não são estáticos. Além deles se movimentarem no nível de energia que ele está ocupando, ele também pode saltar de um nível interno para outro nível mais externo ou retornar de nível mais externo para nível mais interno. E é exatamente esta a novidade da nossa aula de hoje. Veja comigo aqui na tela. Pessoal, temos aqui dois exemplos de um mesmo átomo. Porém, neste exemplo aqui, nesta imagem, o que é que está acontecendo? Energia absorvida, ou seja, um elétron, ele está absorvendo energia e quando ele recebe esta energia, este quanto de energia,
aquele nível onde ele se encontra não será capaz de permitir ali a sua permanência. Por quê? Cada nível energético, olha o adjetivo nível energético, ele abriga uma determinada quantidade de energia. Se o elétron absorveu energia, ele terá que saltar para um nível mais externo. Por quê? À medida que os níveis se distanciam do núcleo do átomo, eles têm uma maior energia quantizada, tá? Então, observe em especial este elétron. Ele absorveu energia. Olha o movimento que ele fará. Ele salta para um nível mais externo. É o que vai acontecer. Então, o que ele fez? Ele saltou para o nível externo. Nível K, nível L. Ele saltou para o nível M. Olha aqui, K, L é onde ele estava. Ele saltou para o nível M. K, L, M. Por quê? Porque a quantidade de energia que ele absorveu lhe permite ir para este nível seguinte. Porém, o contrário também pode acontecer. Se ele está num nível mais externo, que tem maior quantidade de energia armazenada, e ele libera esta energia, então ele fica com a energia menor. O que ele fará? Ele retornará para um nível anterior, onde ele poderia estar anteriormente, ou ele retorna a um nível que para ele vai ser novo. Isto depende da quantidade de energia. Então, o que é que está acontecendo? Elétron saltando para nível mais externo ou elétron retornando a nível mais interno. E o que vai acarretar isto aí? Diferença nas cargas elétricas de um átomo, inicialmente eletricamente neutro, certo? Então, neste modelo, a gente tem uma diferença de posição eletrônica devido ao ganho ou liberação de energia. É aí que a gente entra na definição de íon. Todo íon é também um átomo, mas é um átomo que vai receber um adjetivo. Íon é um átomo que recebeu ou que perdeu elétron ou elétrons. Um átomo pode perder um ou mais elétrons, assim também como ele pode ganhar, receber um ou mais elétrons. Tem condições específicas para que isto aconteça, mas é nesta situação que nós teremos a definição de íon. Então, íons são átomos que ganharam ou perderam elétrons. Então, vamos pensar, o núcleo de um átomo, ele fica inalterado. O número de prótons permanece o mesmo, o número de nêutrons permanece o mesmo. O que pode alterar aqui é o número de, isso aí, o número de elétrons que se encontra na eletrosfera de um átomo. Então, se lá na definição de átomo o número de carga elétrica positiva é igual ao número de carga elétrica negativa, isto gera uma neutralidade. Porém, se um átomo ganhar ou perder elétrons, haverá uma alteração no número de cargas elétricas negativas. Daí, ele deixa de ser neutro e passa a se chamar íon. Ah, compreendi. Quando eu me refiro somente a átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Fechou. E quando eu me refiro a íon,
o número de elétrons é diferente do número de prótons. Perfeito! É isso mesmo! Viu? Importante, já está no caminho certíssimo. Então vamos acelerar aqui. Gente, íons, número de prótons é diferente do número de elétrons. Lembrando, número de prótons, carga elétrica positiva. Então, é diferente do número de elétrons, carga elétrica negativa. Vamos ver isso aqui na imagem. Olha, eu tenho aqui um átomo do elemento químico cloro, Cl. Eu deixei aqui no núcleo do átomo, observe que eu não representei o número de prótons nem o número de nêutrons. Eu deixei aqui no núcleo o símbolo, né? Cl. Nos interessa aqui agora o número de elétrons. Então, lembrando, camada K, 2. Camada L, 8. Tem aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Com 2, 10. Camada M pode ter até 18, mas nós temos 2, 4, 6, 7. Então, veja bem, o átomo de cloro ele tem 17 elétrons. Se átomo de cloro tem 17 elétrons, quantos prótons ele tem? 17 também. Então, o átomo é eletricamente neutro. A informação, número de prótons, 17, e o número de elétrons também 17. Eu me refiro a um átomo eletricamente neutro. Mas este átomo de cloro, ele tem a tendência a receber elétron de um outro átomo. Por quê? Um átomo, ele só perde ou recebe elétron se tiver um outro disposto também a perder ou a receber. Eles se combinam muito bem. Nenhum apanha do outro o elétron sem que haja esta permissão. Então, vem aqui comigo. Gente, o átomo de cloro, ganhou um elétron. Ele já mudou o título, então agora ele vai se chamar íon. Aqui ficou em vermelho. Este elétron estava sozinho, ele passou para o átomo de cloro, que agora vai se comportar como íon, certo? Então, o que vai acontecer? A última camada eletrônica do átomo de cloro, que tinha somente 7 elétrons, agora tem 8. Com isso, observe que o número de prótons não altera, 17. O número de elétrons passou a ser 18. Então, este átomo, ele tem agora uma carga negativa a mais do que o número de cargas positivas. Então, se eu colocar um positivo para um negativo, olha, 17 prótons, 17 elétrons, sobra 1. Este átomo, ele ficou eletricamente negativo. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho um íon, porque o átomo ganhou elétron. Então, tudo neutro, eu tenho um átomo. Agora, eu tenho um íon. Quando o íon ele tem elétron desemparelhado, né? tem elétron, tem carga elétrica negativa sozinha, ele é chamado de ânion. Então, ânion é um íon negativo. Mas, assim como tem o íon negativo, terá também o íon positivo. Pensou rapidinho aí? Exatamente isso que passou aí pela sua cabeça. Se o negativo é porque ele ganhou o elétron, o positivo deve ser porque ele vai perder. Muito bem. Gente, agora aqui eu trouxe exemplo, o átomo do elemento químico sódio, Na, tá? Aqui o núcleo, né, onde estão os prótons e os nêutrons, por enquanto não é o mais importante para a nossa representação. Temos aqui 2 elétrons, 8 elétrons na camada L e na camada M tem apenas 1. Então, observe que aqui tem camadas KL, M. Olha o que vai acontecer. Ao contrário do cloro, né, vamos voltar aqui, olha,
o cloro ganhou um elétron. O que vai acontecer com o sódio? O sódio ele vai perder elétron, então é o comportamento inverso. Se ele perde este elétron, ele passa a ter apenas as camadas K e L com os elétrons. Aqui ele tinha 11 elétrons. Como ele perdeu um elétron, aqui ele passou a ter 10 elétrons. Então, o que vai acontecer? Se é átomo, eletricamente neutro, 11 prótons, porque o número de prótons não se altera. E aqui 11 elétrons. Igual, neutro. Porém, perdeu um elétron, o número de prótons permanece 11, não altera. O número de elétrons passou a ser 10. Então, se agora nós parearmos prótons e elétrons, como são somente 10 elétrons, um próton vai ficar sozinho. E próton é carga elétrica positiva. O que vai acontecer? Nós teremos um átomo eletricamente positivo. Íon, perfeito, gente. Aqui, neste exemplo, a gente tem um íon. Neste caso, é um átomo que perdeu elétrons. O íon positivo, ele é chamado de cátion. O íon negativo, ele é chamado de ânion. Tem esse resumo aqui para você, ó. Então, foca nesta informação. Íon é um átomo eletricamente negativo ou um átomo eletricamente positivo. O átomo eletricamente negativo, ele é chamado de ânion. O átomo eletricamente positivo, ele é chamado de cátion. O ânion é porque ele ganhou elétron. O cátion é porque ele perdeu elétron ou elétrons, certo? Então, esta é a definição de íon, átomo que ganhou ou recebeu elétrons. Perfeito. Então, a gente falou da eletrosfera. Olha o que já apareceu para nós agora. O núcleo tem algum segredo? Em outras aulas, nós afirmamos e confirmamos isso aqui, que a massa do átomo está concentrada no seu núcleo. Me diga aí, quais as partículas subatômicas que se encontram no núcleo do átomo? Elétron não, elétron está lá na eletrosfera. Quais são as outras duas? Prótons e nêutrons. Muito bem. Essas partículas se encontram no núcleo do átomo. O exemplo aqui para nós. Então, a gente já até respondeu a esta interrogação, né? Gente, você aí, você tem carteira de identidade, né? Seu RG? Você já tem CPF? Então, são números de documentos que nos identificam, né? Esses documentos, não existem pessoas diferentes que tenham o mesmo número de CPF, o mesmo RG. Aqui, nos átomos, também tem esta identidade, tem esta identificação. O número de prótons, que a gente representa pela letra P, o número de prótons de um átomo é uma das principais características desse átomo. É uma das características que diferencia um átomo de outro átomo, tá? É bastante importante. O número de prótons de um átomo, ele é chamado, né? Ele é denominado número atômico. Número de prótons representado pela letra P. Número atômico representado pela letra Z. O Z do Zorro aí, ó, representa o número atômico. Então, o número atômico, ele é, assim, o CPF do átomo. Ah, eu quero saber o número atômico do sódio. Só existe um número atômico que representa o sódio, e é o número 11. Por que você está falando isso, Delma? Porque eu lembrei que ainda há pouco nós falamos do átomo de sódio e ele tem número de prótons igual a 11. Então, eu me lembrei. Por quê?
O número de prótons de um átomo é chamado de número atômico. Tá vendo como é que eu estou prestando atenção? Olha só, o número atômico, acabamos de falar, confere identidade ao átomo. É através do seu número atômico que ele é identificado. Não existe nenhum outro átomo que tenha número atômico 11. Então, olha só. Massa de um átomo está concentrado no seu núcleo. O número de massa de um átomo é representado pela letra A. Olha onde a gente está chegando. Número de massa de um átomo está concentrado no seu núcleo. Perfeito. O que tem no núcleo? Prótons mais nêutrons. Fechou. Se eu somar o número de prótons com o número de nêutrons de um átomo, eu tenho o valor da massa daquele átomo. Mas a gente falou que o número de prótons pode ser chamado de número atômico. Então, esta equação, ela também pode ser assim representada. O número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Por que eu posso afirmar isso? Por causa desta igualdade que a gente falou anteriormente, tá? Espera aí. Núcleo, prótons, nêutrons. Se eu somo os dois, eu tenho o valor da massa do átomo. É isso mesmo. É assim que você tem que memorizar. Lembrando que o número de prótons é igual ao número atômico e é a identidade do átomo. Confirma aqui comigo que você aprendeu. Gente, tem aluno, não é o seu caso, que quando aparece esse tipo de atividade, fala, meu Deus, já vem a matemática. Gente, a matemática é uma ciência maravilhosa. Não existe vida, não existe caminhar sem a matemática. Esta ciência matemática, ela agrega a todas as outras ciências, né? Então, com muito carinho, a matemática, ela vai nos auxiliar aqui na ciência. Veja comigo. Supondo, né, uma suposição aqui, que um átomo tenha em seu núcleo 8 prótons. Vai resolvendo aí. E tem também 8 nêutrons. Tá, 8 prótons, 8 nêutrons. Pergunta, qual o número atômico deste átomo? Quem respondeu primeiro? Quem? Muito bem. Quem disse que o número atômico deste átomo é 8? Acertou. Precisou fazer alguma operação? Não. Por quê? Porque o número atômico é igual ao número de prótons. E o número de massa? Ó, teve gente que já deu a resposta. Lembrando que a equação que nos permite esta informação, número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Você já tem essas duas informações aí. Número de nêutrons, número de prótons. Somou. Qual o resultado que você encontrou? Quanto? Muito bem. O número de massa é igual a 16. Simples desse jeito. Viu que maravilha? Nono ano, vocês são muito capazes. Outro, se um átomo tem número de massa igual a 21 e tem 10 prótons em seu núcleo, vai gravando aí. Ele tem número de massa igual a 21 e tem número de prótons igual a 10, quantos nêutrons tem em seu núcleo? Poxa vida. Então vamos lá. Massa 21, número de prótons 10. Então vamos lá. Massa é igual a 21, número de prótons é igual a 10. Quem eu quero encontrar? Número de nêutrons. Vou utilizar a equação geral. Número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Substituo os valores que eu tenho aqui pelas incógnitas. Eu conheço o número de massa? Sim, 21. Eu conheço o número de prótons? Sim, 10. Eu conheço o número de nêutrons? Não, mas vou conhecer daqui a pouco. O que eu preciso fazer? Mudar o 10, que corresponde ao número de prótons, de membro, para que eu possa desenvolver essa equação. Mudando de membro, ele muda a operação. Se aqui ele está sendo adicionado, aqui ele passa a ser subtraído. E eu isolo
a incógnita que eu estou precisando encontrar. Qual aí o valor? 21 menos 10, 11. 11 é o número de nêutrons do átomo suposto que apareceu aí para nós. Então, é assim que você vai encontrar estas informações. Bacana a aula de hoje? Muita informação, muita aprendizagem, e é assim mesmo. Estamos terminando a semana com chave de ouro, né? Estou terminando esta semana, esse dia, essa aula. É assim que tem que ser. Agradeça sempre. Olha a inteligência que você tem, conseguiu me acompanhar, conseguiu registrar, conseguiu aprender. Aqui estão as referências onde eu tirei essas informações e vim aqui trabalhar com você. É um prazer ter você aqui. Você tem condições de assistir, reprisar essas informações quando você quiser. Como? Acesse a plataforma SMED GV. Para isso, você precisa apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece aí no canto da tela. Viu? Acesse nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV e você vai encontrar muito mais informações feitas com muito carinho para você. Fico por aqui, te aguardo numa próxima aula. Tchau e continue se cuidando, tá bom? Até mais!